Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de quarta-feira, dia 22 de maio de 2019. Equipe de jornalismo da Rádio da Família, chegando aqui nos 92,3 para mais uma edição do Jornal da Hora. Até às 8 da manhã, muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Com a produção do Marcelo Nunes, Felipe Gotardi e Alex Dantes, Marco Antônio Marrom na Central Técnica. Começando o Jornal da Hora desta quarta-feira. Jornalismo da Rádio Hora também ao meio-dia. Hoje, Gino Rondon e o programa Giro Notícias. Debatendo os assuntos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo. 7h01, vamos conferindo as quentes do dia. Consórcio Guaicurus não quita multa milionária nem renova a frota do transporte coletivo em Campo Grande. PTB realiza reunião decisiva no dia de hoje em seu diretório estadual. Ontem, em Brasília, o prefeito Marquinhos Tradi consegue liberação de recursos de emenda impositiva para recapeamento de vias em Campo Grande, aproximadamente 35 quilômetros. E o Senado deve votar medida provisória das aéreas, que vence nesta quarta-feira. Outras 9 medidas provisórias perdem validade nos próximos dias. E a Câmara dos Deputados desiste de esperar governo e avança com a reforma tributária própria da casa. Em Brasília, Polícia Federal investiga candidaturas laranjas no MDB e faz buscas na sede do partido. 7h02, 7h02, estes e outros assuntos você confere na manhã desta quarta-feira aqui na Rádio da Família 92,3 FM. Uma notícia triste no dia de ontem, internado desde o Dia das Mães, o criador dos Jogos Indígenas, Adierson Venâncio, faleceu na Santa Casa de Campo Grande, hein? Muitíssimo reconhecido aqui no estado de Mato Grosso do Sul, atuante da causa indígena, Adierson Venâncio, 50 anos de idade, um dos criadores do Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas, morreu na Santa Casa de Campo Grande ontem, após sofrer um acidente no último Dia das Mães, dia 12 de maio. Adierson esteve à frente da criação dos Jogos Indígenas Urbanos e da aldeia Água Bonita, localizada na região norte de Campo Grande, lá no bairro Tarsila do Amaral. Também foi coordenador de assuntos indígenas de Campo Grande, na gestão do prefeito Bernal, e também foi assessor parlamentar na Câmara Municipal de Campo Grande. Sofreu um acidente há alguns dias, no dia 12, quando 2 veículos foram envolvidos num passeio lá no Mar Coronel, na saída ali para Cuiabá, nas proximidades do shopping Bosque dos Ipês. Adierson retornava como passageiro em um dos carros da casa de sua mãe, lá do Jardim Noroeste, e seguia para a aldeia Água Bonita, na região norte da cidade, quando aconteceu o acidente. Foi levado para atendimento pela CCR-MS Vias à Santa Casa, onde faleceu, portanto, no dia de ontem. Comunidade indígena do Mato Grosso do Sul, portanto, de luto pela perda desse importante ativista da paz, Adierson, que participou em algumas edições aqui no nosso jornalismo, na Rádio Cultura, Rádio Hora, sempre na linha de frente, na organização de eventos e lutando sempre pela paz, um grande pacifista. Agora, 7h04. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. E a Polícia Federal ontem nas ruas do Distrito Federal, em Brasília, investigando candidaturas laranjas do MDB, idênticas àquela que aconteceu no PSL, aí do Luciano Bivar e outros partidos pelo Brasil afora.
A polícia abriu um inquérito para investigar as candidaturas laranjas do MDB em Brasília. Na manhã de ontem, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em 2 endereços. Eles estiveram na sede regional do MDB, no setor de rádio e TV Sul e também em uma residência. O endereço não foi informado pela corporação. A suspeita é de que o MDB tenha lançado candidaturas de mulheres como laranjas para desviar recursos públicos da campanha para outros candidatos da sigla. Isso aconteceu nas eleições do ano passado, onde o MDB lançou 15 mulheres candidatas a distrital e uma a deputada federal. A lei eleitoral estabelece que os partidos políticos devem ter no mínimo 30% de candidatas mulheres na disputa das eleições. Olha, no Mato Grosso do Sul não é diferente, nós estamos uns dias aí cobrando muito dos partidos políticos sempre, e temos aquela opinião de que nem sempre os partidos políticos no Brasil oferecem o que há de melhor de quadros para as candidaturas, né? Nem sempre. Tem partido político que tem uma fila aí de candidatos e de repente nas convenções vem aquele que, olha a vida pregressa do cara, olha a ficha corrida aí nas polícias, enfim. E os partidos políticos, os mesmos que no Congresso Nacional também impõem as suas vontades, partidos políticos que não pensam no país, não pensam no povo, e infelizmente a nossa realidade. Polícia Federal e a Justiça Eleitoral em diversos estados da Federação, já desde o final do ano passado e principalmente no início desse ano de 2019, investigando candidaturas laranjas de mulheres. E aí, o Tribunal Superior Eleitoral, que nos últimos anos, a cada agenda eleitoral no país, lança aquela campanha Mais Mulheres na Política, o próprio TSE já deveria ter, até pelas evidências, aqui no país onde um caminhão de dinheiro, um apartamento com 51 milhões, apontado pela Polícia Federal, é desconstruído por advogados de defesa e pelos corruptos da política nacional. 51 milhões no apartamento, há gente nas ruas, nas redes sociais, advogados que defendem que não é crime. Então eu imagino como que a Justiça Eleitoral pode, junto com a Polícia Federal, desmontar esse aparato de corrupção dentro dos partidos políticos do Brasil, onde as mulheres continuam sendo vítimas. As mulheres continuam sendo vítimas. Aqui, no Mato Grosso do Sul, foi identificado também candidaturas laranjas, e justamente das mulheres. Aquela lei estabelecida já há alguns anos, garantindo uma cota de candidaturas, mas aí os caciques, os coronéis, os donos de partido encontraram o mecanismo de fazer candidatura laranja com as candidaturas femininas. Cumprem a cota de candidaturas, vai aquele montão de dinheiro para a candidata que não vê nada. E assim, tantos e tantos outros partidos continuam manipulando as mulheres no processo eleitoral, infelizmente. Agora, 7:08. No programa de hoje nós temos duas personalidades a serem entrevistadas na manhã de hoje. Vem aí o dia do feirão do imposto, próximo sábado, dia 25 de maio. O Rafael Rota, ele que é o presidente do Conselho dos Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. E vamos conversar aqui com a Helenice Cristaldo, ela que é supervisora de divulgação do IBGE aqui no Mato Grosso do Sul. Ontem, um dado estarrecedor na entrevista com um jovem dirigente do Serasa, que instalou o caminhão itinerante, que fica em Campo Grande até o próximo sábado, lá na Praça do Rádio. E a estatística da inadimplência, a população negativada em Campo Grande, é em torno de 68% da população ativa economicamente. Ciro Gomes tinha razão, hein? Ciro Gomes tinha razão. Daqui a pouquinho, bate-papo com a Helenice, do IBGE, e também aqui com o Rafael Rota, vem aí o feirão, dia do feirão do imposto. 7:10. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo.
Como é que fica a previsão para hoje, quarta-feira aí, Felipe Cotard? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Temos previsão do tempo, previsão de tempo de frio chegando para Mato Grosso do Sul. Quem aí sente mais um pouco o clima mudar, né, já deve ter percebido que as temperaturas começaram a baixar já nesse início de manhã, logo ao amanhecer aí, a partir das 5 da manhã, já começaram a perceber as temperaturas baixando, Arthur. Então, vem previsão de frio para Mato Grosso do Sul e essa previsão permanece aí por um tempo. Olha, o clima aqui em Mato Grosso do Sul começa a mudar a partir desta quarta-feira e a previsão é de chuva em todas as regiões do estado. Com a chegada de uma frente fria a partir de amanhã, as temperaturas começam a cair. A temperatura mínima prevista aqui para Mato Grosso do Sul hoje é de 16 graus e a máxima aí de 36 graus. Então ainda assim um pouco quente, né? Aqui em Campo Grande o dia será de céu parcialmente nublado com névoa seca no período da manhã. Pancadas de chuvas isoladas podem acontecer também, principalmente no período da noite, e a temperatura mínima será de 19 graus, com máxima de 32 graus. Para as cidades da região leste do estado, a previsão é de névoa seca no período da manhã e céu parcialmente nublado durante todo o resto do dia. Em Bataguaçu, Bataiporã, Nova Andradina e Taquaruçu, a mínima será de 16 graus e a máxima pode chegar aí a 33 graus. Dourados, Amambaia, Antônio João, Maracaju e Ponta Porã, o dia amanheceu com céu parcialmente nublado e pode chover de forma isolada agora pela manhã e também no período da tarde. À noite a chuva deve ser mais intensa e também acompanhada de trovoadas. Na região do Pantanal a previsão é de céu nublado durante o dia e pancadas de chuvas isoladas à noite. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 34 graus em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho. Então as temperaturas começam a baixar a partir de amanhã, Arthur, e essa previsão de frio aí segue até o fim de semana. E agora em Campo Grande faz 21 graus. Agora, 7 horas e 16 minutos, 7h16, depois do break comercial, voltando, portanto, aqui para o bom dia dos nossos entrevistados. Rafael Rota, presidente do Conselho dos Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, comparecendo aqui ao nosso jornalismo da Rádio Hora. Bom dia, Rafael. Bom dia, tudo bem? E como é que vai ser a programação aí do dia do feirão aí? Feirão do Imposto. Isso, o Feirão do Imposto a gente vai fazer agora vai ser sábado, dia 25, a gente vai realizar em 2 postos de gasolina e mais alguns estabelecimentos credenciados. A gente vai estar num posto ali perto da Afonso Pena, na frente da Praça Papai Noel ali, e outro posto ali da Rede Taurus, atrás do fórum ali mais ou menos. É uma ação extremamente importante, porque a ação é para conscientizar a quantidade de tributos que a gente paga no nosso dia a dia aí. Pelo cálculo, o que vai custar um litro de gasolina aí no sábado? Sábado a gente vai estar tendo combustível a R$ 2,50. Gasolina? Gasolina. Olha comum ou aditivada também? Não, é comum, mas a diferença é absurda, né? É incrível, hein? Você parar para analisar, por exemplo, o combustível hoje está na casa aí de R$ 4,40. Se a gente tirar esses tributos todos aí, a gente teria combustível aí na casa de R$ 2,50, R$ 2,60 mais ou menos de média. Bacana então. Bom dia, Helenice Cristaldo, supervisora de divulgação do IBGE no Mato Grosso do Sul. É um prazer recebê-la aqui no jornalismo da Rádio Hora. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Ontem tivemos uma surpresa aqui, tivemos que fechar uma matéria para o site com a sua colaboração e da sua equipe, naquela estatística do caminhão itinerante do Serasa, que fica em Campo Grande, a partir de ontem vai até o sábado, a chance dos negativados, né? Negociarem até com 90% de desconto de multas, juros, enfim, da dívida principal. E com a nossa surpresa, quando eu vi os números, olha, vamos ligar para o IBGE, hein? Você também se surpreendeu ou não? Me surpreendi com essa também, não esperava. Campo Grande, no olhar do IBGE, claro que temos todo o programa, enfim, a população atualmente, qual que é? Eu dei uma olhadinha no site, já está próximo dos 900 mil?
Isso, estamos em 880 mil habitantes em torno, isso. E estamos nos preparando para o censo 2020, né? O último censo foi que ano mesmo? 2010. 2010 foi o último censo. Foi o último censo. Então, até 2020, 880 mil. Qual que é a média de crescimento dessa população aí, Helenice? Olha, Campo Grande, ela está na taxa de 1,2%, mais ou menos. Dentro da média ou não? Está dentro da média, está dentro da média. Olha, maior que a média nacional. Interessante que o site é bem explicativo, o site do IBGE. A população economicamente ativa, quem faz parte dela? Isso são as pessoas que têm 14 anos ou mais, né, e estão dispostas a trabalhar. Né, essa população. A estatística é de quem está atuando. Isso, 14 anos ou mais. Quem não faz parte da população economicamente ativa? São as pessoas, são os idosos, né? Aposentados. Isso, crianças, e que não... porque assim, hoje nós dividimos em pessoas na força de trabalho, né? Que são as pessoas de 14 anos ou mais e que estão dispostas a trabalhar. Tem também aquelas pessoas, por exemplo, que já têm a idade para trabalhar, mas elas... Não se interessam, estão trabalhando, aliás, estão estudando, estão fazendo alguma outra atividade e não querem trabalhar, né? Essa população economicamente ativa representa o quê? 400 mil habitantes? Um pouco mais, né? Isso, estamos com 475 mil. 475 mil. Aqui no estado. Dos 880 mil habitantes, 475 mil em Campo Grande, os que estão economicamente ativos. É um dado interessante para vocês da Associação Comercial, hein, Rafael? Rapaz, é interessante e assustador, né? Porque, olha, eu não imaginava que era a quantidade de gente negativada nesse esporte, não. 68%, não é? O Rafael, fiquem bem à vontade, até porque nós temos duas entidades extremamente representativas. Uma pública e outra privada, a Associação Comercial, e o IBGE, um braço importante do governo brasileiro. IBGE na estrutura da República é de quando, mais ou menos, Helenice? O IBGE vai... quantos anos? Vai fazer 83 anos, dia 29 de maio. Puxa, é republicano, né? Eu da minha infância me recordo muito bem do interior, a seriedade e como as estatísticas do IBGE são importantes para todo o setor da economia. A Associação Comercial acessa muito lá o IBGE aí, o Rafael? É um órgão de extrema importância, né? Ele nivela e dá informação em todas as áreas, né? O IBGE é um parceiro até muito forte nosso da Associação Comercial. Associação Comercial também é nosso parceiro. Bom, a gente está sempre junto aí. Rafael Rota, o dia do feirão do imposto vai ser nacional? Isso, ele é um evento nacional. Esse ano ele vai acontecer em mais de 180 cidades. Ele vai estar em todos os estados. E o dia 25 é o dia do consumidor, né? Então, o que acontece? A gente escolheu essa data, a gente faz parte da CONAGE, que é uma federação nacional, que ela organiza esse evento aí de uma forma nacional. Bom, teremos então farmácias, postos de gasolina. Autoescola. Quais outros setores? A gente vai ter curso de inglês, a gente vai ter loja de imóveis. É que, na verdade, a gente tem que dar valor a vários segmentos, né? E é uma causa que todo mundo quer levantar a bandeira, né? Qual empresário que não está infeliz de pagar essa quantidade de imposto, né? E a Câmara dos Deputados hoje surpreendeu o Brasil, sob o comando do Rodrigo Maia, porque o protagonismo agora é dele. Enquanto o governo cochila lá na Secretaria da Receita, Marcos Sintra propondo a reforma tributária, seja na questão dos impostos baseados na folha de pagamentos, e seja nos impostos IPI, COFINS, ICMS, ISS, enfim. A Câmara hoje vota na Comissão de Constituição e Justiça. A Associação Comercial interagiu em Brasília com a nossa bancada, os deputados, enfim. Então, porque estamos debatendo a reforma da Previdência e hoje o Rodrigo Maia colocou, aliás, a Comissão de Constituição e Justiça já estará votando esta reforma tributária. Chegou até vocês o extrato disso aí ou não? Então, a reforma tributária é uma bandeira nossa, né? A gente começou com os empresários brasileiros. Começou com os empresários, né? Hoje a tributação nossa é absurda, né? Em itens que são essenciais, né? Você, por exemplo, pagar na energia aí quase 50% é tributo. É complicadíssimo. O mais vergonhoso foi a ANEEL ter autorizado a energias um aumento de 12%, com a inflação de um pouco mais de 4% no país. E com uma tributação de 50% dentro de um produto que é praticamente só o governo que fornece.
Então é muito complicado, né? No caso do combustível, gasolina, óleo diesel, o óleo diesel também vai estar no feirão? Ou só Esse ano a gente focou na gasolina até porque é extremamente complicado, né? Esse tipo de parceria, porque o empresário está tirando do bolso, né? Como é que o... Então a gente tenta, mas esse ano foi um número até surpreendente, porque vai ser 10 mil litros de combustível, vai dar para atender aí mais ou menos uns 600 carros. Vai dar fila, né? Vai dar todo ano da fila, né? Esse ano a gente espera uma maior. Você fala, inclusive, na área de serviço aí, curso de inglês, enfim, comércio, produtos, serviços, por setores aí, a média da queda dos preços no dia do feirão do imposto cairá em média em quanto? Olha, a gente vai ter uma média aí de uns 40%. 40%. Isso. Isso em remédios também? Também. Na parte de remédios genéricos, a gente vai ter uma queda de 55%. Genérico 55%? 55%. Parte de fralda, se eu não me engano, vai dar 47%. 47%. Isso. E de produtos daqui? Produtos em que sentido? Você fala? Seja alimentícios, poxa, nós temos um setor industrial interessante que hoje nós vamos às gôndolas de supermercado, nós temos marcas regionais importantes. Gente, olha... Supermercado não vai entrar nessa aí, não. Não, a gente não tem nenhum supermercado, mas eu vou te explicar uma coisa. Se a gente tivesse uma reforma que realmente incentivasse uma redução um pouquinho dos impostos, a gente teria um ganho de consumo absurdo, porque a maioria dos impostos está na casa de 40%. Já pensou se a gente pagasse 20% nesses produtos? A população em si ia consumir muito mais, a economia ia gerar muito mais riqueza na economia do que gera hoje. Eu desconheço o texto de hoje da Câmara, não deu tempo de pesquisar. Quem sabe a equipe de produção levante. Se a equipe de produção agir rapidinho, a gente pode até ter o texto do que vai ser votado na comissão hoje. Mas a proposta do governo, lá com o secretário Marco Sintra, da Receita Federal, deu para compreender, por exemplo, seria um imposto único cobrado nas transações comerciais. Né? Na reforma dos impostos da Folha, seria uma CP, uma contribuição previdenciária de 0,09%, também baseado nas transações comerciais do país. Que eu acho que começa a ser uma vantagem. Porque o grande problema do empresário hoje é que ele paga o tributo antes, né? Muitas vezes aquele produto nem vai ser não vai ser comercializado, de repente vai ter uma assistência, vai voltar para a indústria e já está pagando a tributação. Eu não sei o texto de hoje, mas lá do secretário-geral da Receita, do Marco Sintra, ele colocou assim de forma, né? Foi uma metáfora. Olha, todo mundo vai pagar imposto, até as igrejas, até o contrabando, porque será baseado nas negociações. Faz sentido, por exemplo. Um percentual pequeno e todo mundo contribui, ué? Faz sentido porque se a loja compra produto contrabandeado e como o imposto vai ser pago na venda, não vai vai ser a realização todo mundo vai pagar imposto, né? Então tem uma certa lógica, sim. Exatamente, hein? Bom, são 7h26, Rafael Rota do Conselho dos Jovens Empresários da Associação Comercial. A logística para que os comerciantes que estarão... Foi por sorteio? Como é que foi isso aí? Como é que vai ser a logística? Por exemplo, pós-gasolina, filas, essa coisa toda. Vocês têm apoio da Getran e de outros? Todos os anos a gente tem apoio da Getran e da Polícia Militar. Que, na verdade, o ano passado a gente teve uma fila de 400 carros. Então, realmente faz uma fila considerável. Então, sem esse apoio, fica quase inviável realizar o evento. Correto. E como é que cidadão, nosso ouvinte, como é que ele vai acessar os pontos comerciais que estarão no dia do feirão do imposto aí, vendendo sem as taxas brasileiras? Os postos de gasolina vai ser por ordem de chegada. Normalmente ele por ordem de chegada, a gente distribui uma senha. O carro ele tem condição de abastecer até 20 litros de combustível e a moto até 8 litros com esse valor sem imposto de R$ 2,50. Os outros estabelecimentos, normalmente a gente não tem esse boom tão grande, então é mais fácil de administrar. Normalmente os empresários vão aumentar só a sua equipe de venda e a gente já consegue organizar certinho. Boa ideia aí, hein, Lenice? Ótima. Quem tá para fazer algumas compras é a oportunidade de acessar isso aí. Cutucando aqui a Lenice, porque a gente vai conversar daqui a pouco com ela sobre dados econômicos, uma série de questões aí do IBGE, o perfil... Arthur, de Campo Grande. À vontade, Rafael. Arthur, eu queria só dar ênfase uma coisinha antes que eu esqueça. O que acontece? Ela não é uma liquidação, né? É um evento de conscientização.
Então a gente vai ter uma van da Associação Comercial, junto com o Observatório Social e o pessoal de contábil da OCDB, que vai estar dando palestras lá na hora, explicando a alta carga tributária, tudo isso no dia do evento, nos postos de gasolina. Então é um evento que a gente realmente está fazendo com bastante carinho aí. Bacana, então. Rafael Rota, muito obrigado aqui pela visita ao programa aí, muito sucesso a toda a diretoria da Associação Comercial. E depois volte ao programa aqui para a gente fazer um balanço de como foi o dia do feirão, né? O dia sem impostos aí, em pontos comerciais aqui da cidade. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço demais o apoio e vamos voltar sim. Qual é o endereço para acessar a Associação Comercial, hein? Ouvinte que quer acessá-la. Bom, a Associação Comercial ela tem um site dela, né? Que é www.acicg.com.br. Bacana, então. Sucesso para vocês, Renan. Obrigado e agradeço aí a oportunidade. Ok, 7h29. Antes do intervalo comercial, vamos ao analista financeiro João Victor Faedo, aqui no Jornal da Hora. As dicas de finanças pessoais para você ligado aqui na Rádio da Família. Olá, meus amigos. Bom dia. Como você se relaciona com o seu dinheiro? Como você encara os seus rendimentos? Como você gasta? Tudo isso tem a ver com aquilo que aprendemos ao longo da vida, e principalmente os exemplos que vimos nas pessoas do nosso convívio afetivo, como nossos pais, avós e tios. Esses familiares têm uma grande contribuição para a formação da nossa mentalidade sobre dinheiro. Expressões como: dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz de todos os males. São alguns exemplos daquilo que ouvimos e, de certa forma, reproduzimos em nossas ações. Podemos, sem perceber, ter ações que repelem o dinheiro ao invés de atraí-lo. Por considerarmos como algo ruim, não queremos nos associar a ele e o resultado pode ser uma vida de escassez e dívidas. Reflita como você vê o dinheiro, que sentimento ele te traz e como isso tem afetado a sua vida financeira. Estabeleça uma nova forma, mais saudável para se relacionar com o dinheiro. Se necessário, peça ajuda. E se viu algo de errado, mude. Eu tenho certeza que a sua vida será muito mais próspera. Tenha um bom dia e um excelente trabalho. Daqui a pouco, Marcelo Nunes, em destaque a Assembleia Legislativa, as entrevistas com o Marcelo Nunes, para você ligado aqui no Jornal da Hora. E o prefeito Marquinhos Trade esteve ontem em Brasília, cumprindo agenda no Ministério do Turismo e também no Ministério do Desenvolvimento Regional, em busca de recursos para recapeamento, continuidade de obras e novos projetos de Campo Grande. O prefeito voltou feliz da capital federal, hein? Recursos de emendas impositivas da bancada, emendas dos 11 parlamentares, né? Deputados federais, senadores, enfim, recursos aí de anos anteriores, né? Até porque a nova bancada ainda e o novo governo, isso é dinheiro velho, né? É dinheiro velho das emendas que o prefeito conseguiu a liberação para resolver uma série de questões de infraestrutura em Campo Grande, recapeamento de aproximadamente 35 quilômetros de vias. E com esses recursos, a prefeitura vai resolver questões aí relativas a muitos bairros, na região do Imbiruçu, região do Prosa, na região do Centro, na região do Bandeira e também na região urbana do Aianduí. Portanto, vamos convidar o prefeito aí nos próximos dias aqui no Jornal da Hora ou no Giro Notícias para fazer um balanço, finalmente, né? Liberação de recursos de emendas impositivas da bancada sul-mato-grossense. 7h36. Canal fica aberto para a equipe com detalhes e informações para você ficar bem informado. E em seguida a gente volta à entrevista aqui com a Helenice Cristaldo, supervisora de divulgação do IBGE aqui no Mato Grosso do Sul. Pronto aí então, Marcelo Nunes, bom dia. Bom dia a você, Arthur Mário. Bom dia a Helenice Cristaldo. Seguinte, Arthur Mário, primeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa reforma tributária que vai ser colocada em pauta hoje, tá, no Congresso, na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Baleia Rossi, e a gente vai falar um pouquinho o que consta, na verdade, desse projeto.
Bom, agora nós vamos falar rapidamente, Arthur Mário. Me permita, rapidão, Claro, Marcelo, claro, dois WhatsApp interessantes aqui. Claro, O Marcelo claro. Otis. Atenção à Getran, a autoridade do trânsito. Semáforos da rua Antônio Maria Coelho, desde a Ceará até o Via Parque, estão todos desligados. Evite essa rota, orientação para os motoristas, o trânsito complicadíssimo nessa região. E o Joel Ledesma e Dona Sandra, lá na Nasatec, da Coronel Antonino. Nasatec já foi anunciante conosco aqui no jornalismo da cultura, antiga cultura, agora Rádio Hora. Bom dia, Arthur Mário, estamos na escuta aqui na Nasatec da Coronel Antonino. Aquele abraço, Joel e Dona Sandra, obrigado pela atenção, pelo carinho. Retornando, Marcelo Nunes. Bom, ontem o plenário da Assembleia Legislativa ficou tomado por servidores públicos. Fato é que o governo não deu resposta aos servidores públicos do Estado sobre as reivindicações relacionadas ao retorno, né, do abono de R$200 e também com relação à reposição ou à incorporação salarial. Diante disso, os servidores públicos foram até a Assembleia pedir apoio dos deputados. Tem uma comissão de deputados que intercede e conversa com o governo nesse sentido para resolver esse problema, que há um impasse com relação a este assunto. O governo diz que não tem dinheiro e os servidores alegam o seguinte, que a arrecadação aumentou e de setembro até agora, setembro do ano passado até agora, a folha de pagamento do governo cresceu mais de 80 milhões de reais. E dizem ainda que nos últimos dias ou nos últimos meses, o governo contratou mais de 100 funcionários públicos. Enfim, essa é a situação de momento. E nós ouvimos o presidente dessa comissão de deputados, que está encaminhando este assunto com o governo do Estado. O deputado Cabalmin fala sobre isso. Ele diz que o governo precisa dar resposta. Ele entende que o governo está numa situação complicada, mas o governo precisa conversar com os trabalhadores. Vamos ouvir o que ele diz. E lógico que, na medida que o governo não define, vai criando cada vez mais quadro de instabilidade. E isso é preocupante, porque nós temos até dia 31, agora, para definir principalmente sobre a questão do abono e também sobre a questão da reposição salarial. O servidor tem um limite para aguardar isso daí. Algumas categorias já ameaçam entrar em greve, porque o servidor parado, muitos setores não funcionam, isso é ruim. Então nós esperamos que até o final do mês o governo tenha uma resposta para dar. O governo diz que não tem dinheiro, mas os servidores alegam que o seguinte, a arrecadação aumentou e houve contratações. Qual é o grau de fundamento dessa argumentação dos servidores? Não dá para discutir a questão de uma contratação ou outra que surge em detrimento do que significa a implantação de um abono para todos os servidores do Estado e reposição salarial. A questão é muito mais abrangente. Você, quando fala de contratação, você fala em milhões. Você vai falar de reajuste, de abono, você fala de milhões e milhões. O que isso significa na folha. Os servidores públicos, de uma totalidade, têm um valor que é considerado. Então, o que tem que tratar é com seriedade. O governo tem Bom, este é o deputado Cabalmin falando que o governo realmente precisa conversar, precisa dar retorno aos trabalhadores. Existe uma comissão também dos servidores públicos, que é o Conselho dos Servidores Públicos, que também discute essa questão com o governo. É liderado pelo presidente do Sindicato dos Profissionais da Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, que é o Ricardo Bueno. Ele também fala sobre esse assunto rapidamente com a gente. Marcelo, infelizmente está difícil, Eu acho que esse ano a gente não deveria nem estar discutindo essa questão do abono. O abono, o governo trabalhou uma política de 4 anos do primeiro mandato dele, onde ele vinha dando esse abono com a promessa de incorporação, já que ele não fazia uma redução anual decente, Sempre ficava abaixo da inflação. E ele prometeu durante esses 4 anos incorporação, inclusive durante a campanha, onde ele prometia a tão falada valorização do servidor, e agora no primeiro ano do seu segundo mandato, infelizmente essa valorização não veio. E o pior é o governo não falar logo, A gente já está aí passando da metade do mês, hoje já é dia 21,
extrapolando aí pro dia 31, 9 dias aí, e o governo ainda não definiu. E a promessa dele na reunião de quinta-feira passada era que no dia 20, que era na segunda-feira, ele tivesse uma informação concreta de manter esse abono ou incorporar, que é o mais ideal, e também da revisão geral anual. Infelizmente ele não fez. Caso não aconteça um diálogo, não há um indicativo do governo de conversa pelas informações que tem. Pode haver paralisação, greve dos servidores públicos? Acho que o limite é essa semana, né? A gente, na fala hoje, a gente deixou bem claro e estamos convocando as entidades para, a partir de segunda-feira, estar fazendo as suas assembleias de categoria e tentando tirar todos no dia 31 manifestações gerais no estado. E aí você começa com paralisações de horas, manifestações no lugar de trabalho e possíveis greves. Agora, às 7h42, Marcelo. Bom, esse foi o Ricardo Bueno. Essa é a situação de momento. Fato é que se até o dia 31 o governo, conforme disse o Ricardo Bueno, se até o dia 31 o governo não der resposta, não conversar com os trabalhadores, e aí começará um movimento de greve aqui no Mato Grosso do Sul dos servidores públicos, Arthur. 7h42. Marcelo volta daqui a pouquinho. Bate-papo também com o deputado estadual Neno Razuc. Hoje o PTB realiza uma reunião importante do seu diretório estadual. O jornalismo da Rádio Hora tem pautado aí as questões relativas aos diretórios regionais dos principais partidos do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, o deputado Neno Razuc, que agora é o parlamentar de maior poder, já que o PTB perdeu o senador Nelson Trade, ele foi para o PSD. Daqui a pouco, 7h43, a gente retorna o bate-papo aqui com a Helenice Cristaldo, ela que é supervisora de divulgação do IBGE. Helenice, esse indicador de ontem nos chamou muita atenção e agradecemos muito a sua visita aqui ao programa. Afinal de contas, os indicadores mostram a realidade de uma cidade, do estado e do país, não é? Essa questão aí dos nomes negativados, 68%, né? É isso? Da população economicamente ativa. Vocês já tinham acompanhado e comparado anos anteriores esse indicador junto ao Serasa ou não? Não, a gente não chega a comparar, né, com esses índices. A gente compara sempre a taxa de desempregados, a taxa de pessoas que estão trabalhando também, né? E a gente vem acompanhando isso desde 2012, né? Essa pesquisa que o IBGE realiza. O CAGED, olha, é um formulário de décadas e décadas e mostra que o IBGE trabalha bem ele. No Mato Grosso do Sul, a questão da geração de empregos, de empregados e desempregados, sempre tem sido positiva, né? Apesar da crise, né? Nos últimos anos. Hein? Se a gente comparar com outros estados, Mato Grosso do Sul tem o sexto menor percentual de pessoas desempregadas. Sexto menor. Sexto menor. Historicamente, Mato Grosso do Sul sempre teve taxas menores, né? Se a gente comparar com os outros estados, sempre esteve assim entre as 5 menores taxas de desemprego do país. Por exemplo, ano passado chegamos a ter a segunda menor taxa de desocupação do país, perdendo somente para Santa Catarina. Nesse quesito, e nosso jornalismo, a emissora de modo geral, como Rádio da Família, a gente tem que se preocupar com essas questões sociais e todos os indicadores são importantes. Tanto aqui no Jornal da Hora quanto no Giro Notícias com o Giro Rondon, e portanto a gente tem entrevistado aí as entidades que cuidam das questões do desenvolvimento, das questões sociais. E, por exemplo, a Junta Comercial está com estatísticas importantes no Eireles, o Sebrae aí num esforço para estimular o brasileiro que está na informalidade aqui em Campo Grande, e fez uma campanha, Campo Grande e Cidrolândia, a semana passada, através do meio microempreendedor individual. A gente costuma dizer aqui que a gente não tem noção, mas talvez o IBGE possa mensurar aí, né? Quer dizer, a estatística que o IBGE divulga dos desempregados nem sempre mostra a realidade, porque na informalidade nós temos muita gente trabalhando. E mesmo com os esforços lá do meio, microempreendedor individual, ainda a gente tem muitos profissionais que não estão oficialmente nos dados do governo, em dados bancários, dados da Receita, não é? Por exemplo, a PNAD, né, que é essa pesquisa de amostra por domicílio, ela avalia também pessoas que a gente chama de pessoas que estão na subocupação. O que é subocupação? São pessoas que podem estar desocupadas, não estar trabalhando, mas também tem aquelas pessoas que estão trabalhando, mas o número de horas é insuficiente.
Ou ela pode estar fazendo algum bico, ela pode estar fazendo alguma outra atividade, algum trabalho, mas aquilo não é o suficiente. Então, quando a gente também pega essas pessoas que não estão trabalhando com a carga horária adequada, esse número já aumenta para 18%. Né? Então, se a gente considerar isso também, esse número de pessoas que estão abaixo, né, do número de horas, né, adequada, ela já aumenta. É o que a gente percebe quando a gente debateu o MEI aqui com os amigos do Sebrae, é que existem tantos profissionais, e no nosso dia a dia, né, em muitas funções, profissionais da informalidade, né, que não emite a nota, que é o tradicional recibo, né, o piscineiro, o eletricista, o encanador, até algumas funções da construção civil que, por contratação curta, enfim, acaba não tendo registro em carteira. Mas o IBGE tem mecanismos de medição, então, desses indicadores. Né? Isso, porque essa pesquisa ela é domiciliar, né? O entrevistador do IBGE, ele vai no domicílio, né? São alguns domicílios selecionados, né? E ali ele pergunta para o morador, né, se ele estava trabalhando, se era por conta própria, se tinha carteira assinada, enfim, diversos fatores ali que contribuem para a gente ter um perfil desse mercado de trabalho. Né? Então, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, são 135 mil pessoas desocupadas. Né? 135 mil pessoas desocupadas, ou seja, pessoas que não estão trabalhando. Elas querem trabalhar, né? Têm condições de trabalhar, mas infelizmente não conseguem emprego. Né? Então, são 135 mil pessoas nessa situação. Dá 9,5% da população 9,5% do Estado. Do Estado. Acendeu a luz vermelha? Está grave? Isso aí ou já tivemos em anos anteriores? Sim, se a gente comparar com a série histórica desde 2012, esse é o segundo maior percentual. Tá? Então, a situação esteve pior mesmo em 2017. 2017 foi pior? Foi pior. Foi um pouco a mais essa taxa, mas está bem próxima já do pior índice, né, que foi em 2017. Quais são outros indicadores interessantes para você destacar aqui, Irenice? Nós temos também, por exemplo, são as pessoas desalentadas. O que são pessoas desalentadas? São pessoas que querem trabalhar, né, estão em condições de trabalhar, só que elas já procuraram muito emprego e elas estão numa situação que elas estão sem esperança de conseguir. Tanto é que elas nem procuraram mais emprego. Tá? Elas querem trabalhar, elas estão na situação, né, de trabalhar, mas pelo fato delas terem procurado muito esse trabalho, né, esse emprego, e não conseguiram, elas estão mais sem esperança, né? São essas pessoas que elas já nem estão mais procurando esse trabalho. Em que faixa etária? A partir de 14 anos. Geral? Geral, exatamente. Isso não é só o trabalhador acima dos 50, não, né? Não. São pessoas de... Até o jovem também está nessa também. Faixa do... São 38 mil pessoas nessa situação. 38 mil pessoas. E esses indicadores vocês renovam mensalmente, é isso? No caso para Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a cada 3 meses, né? A cada 3 meses. Esse resultado é do primeiro trimestre de 2019. Tá? Brasil é mensal, né? Os dados para a nível nacional, né, são todo mês a gente divulga. O IBGE está vinculado a qual ministério? Nós estamos vinculados ao Ministério da Economia. Ministério da Economia. Isso. Por exemplo, eu vi no site indicadores da saúde, vocês atuam também nessa avaliação? Temos a pesquisa. Atualmente a gente está com a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, né, que são estudantes do 9º ano, aliás, são estudantes do 7º ano ao 3º ano, e a gente está avaliando a saúde e o comportamento desses estudantes. A questão do uso de drogas, se já experimentaram cigarro, álcool, enfim, tem diversas informações que esses estudantes vão informar em um aparelho, como um smartphone. Ele não é identificado, então é sigiloso, né? Então ele fica à vontade para responder essas questões. Na política de transversalidade, o IBGE como órgão federal, né? Autarquia, enfim, como atua nessa transversalidade com o Estado e município? Há alguns momentos de ações conjuntas?
Sim, muitas vezes, por exemplo, tem algumas pesquisas que o IBGE realiza, como, por exemplo, o censo, né, que a gente já está na fase preparativa, a gente busca essas parcerias, né, entre municípios e estados, né, para a gente poder fazer essa pesquisa, já que é um levantamento que é realizado em todos os domicílios, né, todas as casas. Então, o IBGE ele precisa dessas parcerias para a gente conseguir retratar melhor o país. Né? Você disse a população de Campo Grande, 880 mil, mesmo antes do censo, vocês têm mecanismos de fazer o cálculo aproximado. E o Estado? Qual que é a população do Estado hoje? Nós estamos com 2 milhões, acho que 2 milhões e 100 mil. 2 milhões e 100 mil habitantes? Não, desculpa, 2 milhões, quase 3 milhões. Estamos quase a 3 milhões. Quase 3 milhões. Isso. 2 milhões e 900 e... Um pouco mais de 2 milhões e 900 mil habitantes. Exatamente. BGE, olha, a estatística de ontem nos proporcionou um bate-papo geral e fazer um balanço de ações, o censo para 2020. Quais são os gargalos aí que o IBGE enfrenta aqui no caso do Estado? Algumas vezes a gente não consegue ter informações de alguns moradores ou de alguns informantes, né? Seja por receio, medo, né? A questão da violência. Às vezes vai o entrevistador do IBGE, né? O funcionário do IBGE fazer a pesquisa e a pessoa fica receosa, né? Em passar as informações. Será que é do IBGE mesmo? Até por uma questão de segurança, né? Com tanta violência, com tanto assalto, estupro, gente bate palma, toca uma campainha. Exatamente. A mulher, a dona de casa, a gente tem tantas ocorrências aí em que é um dificultador mesmo, hein? Exatamente. E, assim, o entrevistador do IBGE, ele sempre vai estar muito bem identificado, com crachá, com boné, com aparelho mesmo de coleta, né? E mesmo se o morador tiver, ou o informante, né, ele tiver dúvida se é realmente uma pessoa do IBGE, ele pode entrar em contato com a nossa instituição, né? E a gente vai informar se aquela pessoa é realmente uma pessoa, um funcionário do IBGE. Bom, a sociedade, às vezes, olha o IBGE apenas e tão somente como aquele braço de governo do censo, né, de 10 em 10 anos, né, e do CAGED, essa estatística mensal. Mas o campo de ação é enorme, então. Sim, nós temos pesquisas não só demográficas, né, mas também pesquisas econômicas, pesquisas da saúde, pesquisas ambientais também, enfim, o IBGE tem mais de 80 tipos de pesquisas. Na questão inflação, e vocês pertencem ao Ministério da Economia, auxiliam também? Sim. Inclusive o IBGE que divulga o IPCA, que é o índice oficial da inflação do país. A nossa inflação Campo Grande tem alguns itens em que a luz vermelha está acendendo aí, né? Está acima da média, né? Exatamente. Questão da carne, né? Nesse mês, esse mês foi divulgado, né, referente a abril, o que teve maior destaque, maior crescimento, né, foi o do núcleo de habitação, né? A energia elétrica teve um grande peso nessa inflação aqui do nosso estado e também no Brasil. Agora, 7h54, com a sua permissão, Helenice Cristaldo, a gente interrompe rapidamente para girar com a informação. O Marcelo Nunes acompanhando o trabalho da Assembleia Legislativa, retornando com os ouvintes do Jornal da Hora. Bom, ontem, Arthur Mário, nós estivemos, você também esteve lá, conversando com o deputado Neno Razucchi, que comanda o partido PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que é um partido muito antigo, né? Um partido com uma história com mais de 40 anos, é isso? Mais de 70 anos. E nós conversamos ontem com o deputado Neno Razucchi, que hoje tem um encontro do partido, uma plenária do partido, para definir uma nova direção. E você conduziu essa entrevista com o Neno Razucchi. Conversamos com ele. Vamos ouvir. Vamos ouvir então o Neno Razucchi, que é uma das lideranças do partido, ele é da região de Dourados e fala conosco. Deputado Neno Razucchi, além do mandato, a responsabilidade de conduzir o PTB do Mato Grosso do Sul, afinal de contas, o senador eleito deixou o partido, hein? Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, Marcelo Nunes. A responsabilidade é muito grande. O partido, o PTB, o partido mais antigo do Brasil, tem uma história no Mato Grosso do Sul, o que eleva mais ainda a minha responsabilidade com o partido, de resgatar essa grandeza do partido. O partido que já foi o maior
partido no Mato Grosso do Sul. Hoje não temos representante na Câmara Federal. Teríamos um senador, mas infelizmente ele, por questões particulares, deixou o partido. Mas, como eu já disse para você, meu amigo, o partido é maior do que qualquer nome, aqui no estado principalmente, e o trabalho pelo resgate dessa grandeza já iniciou. Nessa próxima eleição de 2020, nós teremos boas surpresas pelo PTB. Com certeza vamos eleger prefeitos, vamos eleger maior quantidade de vereadores, para numa próxima eleição, em 2022, buscar o aumento da bancada, tanto estadual, que hoje só tem um representante, que no caso seria eu, e também como na Câmara Federal. Nesta semana, o diretório estadual... Aí, portanto, uma semana determinante para o projeto político do PTB, que perdeu aí o senador Nelson Trade, o deputado douradense Neno Razucchi, ele organizando o partido, e a gente está nessa série de reportagens aí acompanhando os diretórios dos partidos políticos, né? O ouvinte, o cidadão, não quer às vezes falar de política, mas o Brasil passa pela política e em passando pela política, passa pela estrutura partidária do país, né? Então, o nosso compromisso de trazer informação aí, acompanhando a Paripasso, PT, PDT, PSDB, PTB, PSD, enfim, os partidos que compõem a força política do nosso Mato Grosso do Sul. 7h58, voltando aqui com a Helenice Cristaldo, supervisora de divulgação do IBGE, agradecendo a visita e já renovando o convite aí para mensalmente a gente divulgar um pouco mais o trabalho de toda a equipe do IBGE aqui no estado, Helenice. Obrigado e bom dia. Obrigada a todos. E a gente fica à disposição, sempre que a gente divulgar pesquisas, esse é o nosso objetivo, né? Retratar o Brasil da melhor forma possível. Sucesso a toda a equipe lá. Destaque final com o Felipe Gotardo, chegando com informações. É o Enem que você vai destacar aí, o Felipe Gotardo? Não, dessa vez não, Arthur. Vamos falar sobre o Instituto Federal, os cursos técnicos que o Instituto abriu aí faz uns dias e prorrogou para até domingo as inscrições. Olha só, o Instituto prorrogou para até domingo, dia 26, o prazo de inscrição no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos à distância do Instituto. São oferecidas 620 vagas para os cursos técnicos em administração, edificações e manutenção e suporte em informática. As vagas são distribuídas entre alguns municípios de Mato Grosso do Sul, além de Campo Grande, a capital, Aquidauana, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã também estão recebendo essas inscrições. O único requisito para participar aí, para você poder fazer este curso técnico à distância, é ter o ensino fundamental completo. Os cursos são gratuitos e têm duração de 1 ano e meio. O curso de manutenção e suporte em informática e 2 anos o curso de administração e edificações. As inscrições devem ser feitas na página do candidato da Central de Seleção do Instituto Federal, onde estão publicadas todos os editais de processo seletivo. Será feito por meio de sorteio eletrônico no dia 7 de junho, na reitoria do Instituto em Campo Grande. A seleção aí será feita. A previsão para que o resultado do sorteio seja divulgada é para o dia 10 de junho e a divulgação da primeira chamada está prevista para o dia 14 de junho deste ano. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. 8 em ponto. Marcelo Nunes, a gente volta com o Jornal da Hora amanhã às 7. Bom dia. Amanhã, e daqui a pouco, Arthur Mário, no Gino Rondon, no programa dele, detalhes sobre a reforma tributária que será colocada em pauta hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. A votação é pela admissibilidade da proposta. Gino Rondon ao meio-dia com Giro Notícias aqui na Rádio da Família 92,3 FM. Uma ótima quarta-feira para você, a gente retorna amanhã e continue com o rádio ligado. Aqui nos 92,3, Rodem Júnior e o programa Bom Dia 92.